Orientação do ROCAM Ministro Ricardo Mendes Dugo. Boa tarde a todos. Kannagarata Mati Hayamase, né? Esse mantra é maravilhoso. E interessante que hoje está chovendo, né? Então eu tenho certeza que Deus ouviu nossas preces, né? Tem alguns relatos, ensinamentos que o Mestre Sama comenta sobre essa interação da natureza em cultos ou quando existe alguma dedicação e a natureza responde. E quando ela responde, quer dizer que Deus ouviu, né, as nossas preces. Então, o que vocês pediram, pode ter certeza que Deus assim ouviu. Muito se diz nos ensinamentos de Meixo Sama sobre a construção da Era do Dia, o mundo de Miroku, onde reinará o bem sobre o mal. Podemos notar, com todas as purificações que a humanidade já passou nos últimos séculos, que a etapa de destruição já ocorreu de forma expressivamente acentuada. Não quer dizer que acabou, mas grande parte desse processo já ocorreu. Se vocês pararem para pensar quanto a humanidade já não sofreu, de certa forma, com purificações materiais, espirituais, nos últimos séculos, né? Guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, tivemos pandemias, nós vivemos a do Covid, mas já houveram outras, né? Tipos de pandemias, né? Existiu a peste negra, então vários tipos de purificações a humanidade já passou, mas tudo isso com um grande objetivo por trás, né? Purificar a alma do ser humano, para que a gente possa justamente crescer como espírito, né? É difícil entender muitas vezes o expurgo, né? Que ele dói, machuca, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu estou purificando, o que vai ser de mim daqui a um mês, daqui a um ano? Não sei. Então, agora, essa sensação também traz um aprendizado, né? E qual aprendizado é? Principalmente que tudo que é material vai ficar aqui. Né? Principalmente, que tudo material ficará aqui. Mas as experiências com a família, o amor, a fé, a fraternidade e assim por diante, tudo que você cresceu como espírito, isso você leva para a eternidade. E isso que é o mais relevante, né? Agora, espíritos encarnados e desencarnados vêm sofrendo as consequências de todos os desvios cometidos nessa e em outras encarnações. Visto posto, as guerras, conflitos, pobreza, doenças diversas acometendo a toda a humanidade em diferentes níveis. Somos apunhalados constantemente pela lei da ação e reação, ao passo que também somos agraciados com todo tipo de bênçãos, milagres, transformações espirituais e materiais complexas por nosso próprio merecimento. Muitos se perguntam como podem mudar de vida, e na grande verdade o segredo da virada é muito simples: acumular mais virtudes e méritos do que dívidas espirituais. Em outras palavras, fazer aquilo que agrada a Deus em suas leis. Ou seja, fazer o bem, ajudar os nossos próximos, aos familiares, os conhecidos, os desconhecidos. Atuar na obra divina também é do agrado do nosso Pai Criador, pois estamos servindo de instrumentos para a construção do novo mundo. É interessante, né? Existem várias formas de servir. Às vezes você fala, puxa, eu moro longe da igreja, tem como eu servir? Existem muitas maneiras, né? Esteja presente no culto mensal, nos cultos de antepassado, prosperidade, saúde. O resto faça em casa, se você não pode vir, né? E como fazer em casa? Não existem pessoas passando por purificações diversas? Eu não posso orar por essas pessoas? Eu via, o reverendo hoje estava imprimindo a lista que a Isabel encaminhou. 5 páginas de pessoas com purificações. Será que o meu caso é o pior? Ou tem outros muito piores?
E por que não orar por essas pessoas? Né? Nós temos que ter empatia, assim como eu coloquei na última aula. Tem um salmo de Meisama que ele fala, muitas vezes a gente acha que nunca vai passar pelo que a pessoa do lado está passando. Aí, de repente, chega o dia. E aí? Né? Na hora de ajudar, eu quero ajudar ou eu só quero ser ajudado na hora que eu estou precisando de ajuda? Então, a gente tem que estender a mão. Nós temos que ter a nossa vida material, temos. Trabalhar, estudar, se divertir, namorar e assim por diante. Mas nós temos que ter o nosso tempo de servir a Deus, o nosso tempo de crescer o nosso espírito. Porque se não fizermos isso, a nossa vida vai ser puramente material e vai por água abaixo no fim dela. E o arrependimento sempre vem. Por mais que a gente se esforce para fazer tudo o que nós gostaríamos de fazer, aquilo que já está programado para o nosso espírito, sempre fica aquela sensação, eu poderia ter feito mais. Agora, você imagina se chegarmos lá e não tivermos feito nada. Aí é triste, né? Tem muitos espíritos que ficam parados no tempo. Lá, vamos dizer assim, arrependidos pelo tempo que passou. Porque uma encarnação não é assim, vou reencarnar, pronto. Não é assim. Não cai do céu, né? Primeiro você tem que ter permissão. Primeiro você tem que estar numa ordem, numa fila. Tem uma missão. Tem as pessoas que você tem que conviver na sua família, no seu trabalho, em tudo. Está tudo programado. Você acha que é tão fácil calhar de você conviver com todas as pessoas que você convive hoje? Ou é tudo sortido, né? É tudo bagunçado? Não é. Nasce numa família porque tem que passar bênçãos e aprimoramentos naquela casa, né? Então tem que aprender com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com a tia, etc. Estão reunidos por um propósito. Então tem que aprender. E para todos reencarnarem naquele espaço de tempo, porque existe uma cronologia, a gente está no ano 2023, para que todas as pessoas que têm ligações kármicas e positivas também, tem o Dharma e tem o Karma, para juntar tudo isso ao mesmo tempo não é fácil. Não é uma coisa tão trivial. Então, não é achar que vai desencarnar hoje, daqui a pouco já reencarnou e está tudo em ordem de novo. O tempo passa, o ônibus passa geralmente uma vez só. As oportunidades que nós temos também. Por quê? Nós não estamos nesse período de transição planetária. Se nós não aproveitarmos essa etapa, vamos dizer assim, quem não for ficar na Terra, porque não tem nível para isso, não vai ter uma chance daqui 100 anos, não. Às vezes é daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, daqui 3000 anos, para você ter uma mesma chance que você está tendo agora de mudar. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, né? Essa é a última chance. Essa é a última encarnação. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente não deixa para depois para nos alterar, né? Nos mudar como ser humano, como espírito. É a última chance. Quando somos úteis a Deus, temos proteção. Somos agraciados e mesmo durante as grandes purificações, por mais que tenhamos qualquer dúvida errônea sobre a atuação de Deus, Ele nunca nos abandona, direcionando com amor seus filhos mais evoluídos espiritualmente para que possam nos auxiliar, trazendo dádivas sem fim. Né? Não tem aquela oração das pegadas na areia? E quando a gente mais acha que Deus não está, Ele estava nos carregando no colo. Então, a gente não pode esquecer, por mais difícil que esteja, Deus ele está olhando por nós. Ele sempre está olhando por nós. As nossas orações não ficam presas na matéria, a não ser que não sejam feitas do coração. Mas quando fazemos oração de coração, Deus ouve. Deus ele fala assim, olha, se ele tem que passar por isso, eu não posso tirar isso, certo? Mas eu posso ajudar com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. E às vezes aquele problemão que poderia ser gigante, você passa por 1/3 dele. Mas pelo seu merecimento, pela sua oração, pelo bem que você faz aos demais. Não tem aquele ensinamento que o Meixão fala, quando a pessoa tinha a marca da morte na cabeça, mas ela mudou a vida dela
para dedicar às outras pessoas, passou um tempo, ela não tinha mais essa marca da morte. Então, nós temos que trabalhar, né? Nós estamos com um problema, vamos esquecer um pouquinho da gente e cuidar de quem está pior. Ou quem está na mesma situação. Estava conversando até com a Isabel esses dias, referente a umas orações da lista e tudo mais. Eu falei para ela, vai no hospital, olha quantas pessoas, em quantos leitos que tem lá, passando por necessidade, com dificuldades. Né? Se você está bem, se você consegue se movimentar, se você consegue tomar um banho, se você consegue se alimentar, nossa, que bênção já é. E passa desapercebido, passa como se nada fosse, né? A família está reunida na mesa, não dá valor. Mas depois, quando não tem o pai, quando não tem a mãe, quando não tem o irmão, nossa, que triste. Como eu podia ter aproveitado mais a minha família? Como eu poderia ter me confraternizado mais? Sido um pouco mais humilde? Sido um pouco menos sisudo, menos turrão com os meus familiares? Porque depois não tem chance de voltar atrás. Às vezes o familiar foi para o plano espiritual. A gente tem o contato, como a gente está tendo aqui, material, conversando. Só os bem abertos espiritualmente, que vêm, os espíritos conversam, tudo bem. Tem alguém aqui? Se não tem, tem que fazer hoje, então. Não espera passar para outro plano. Se tem que pedir desculpa, pede hoje. Amanhã pode ser tarde. Aí não dá tempo. É só numa próxima encarnação. Ou quando você for no plano espiritual também. Aí você vai poder lá pedir perdão. Não faz isso. Perca esse tempo. As purificações são instrumento das mãos de Deus para o nosso próprio crescimento. Quanto mais limpo estivermos, mais leves nos tornamos e podemos desta forma chegar mais próximo de Deus. Para isso, devemos deixar de lado toda influência negativa externa e principalmente interna. O mal não pode encontrar ressonância dentro dos nossos seres. E a melhor forma de repelir e afastar o negativo é vibrar justamente o oposto. Nas vibrações de amor, de fraternidade, de benevolência, de caridade, onde somos empáticos com as dores dos demais irmãos, nossos próximos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que já aprendemos essa lição de 2000 anos atrás? Né? Quantas reencarnações a gente já deve ter tido nesses 2000 anos? E voltamos aqui, né? Mais uma. Para fazer o básico. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, o que eu gostaria que fizessem para mim, eu devo fazer para os outros. Se eu gosto que alguém me trate bem, com respeito, eu devo respeitar os demais. Se eu gosto da honestidade, que ninguém me engane, eu tenho que ser honesto com os outros. Né? E não é agradável você estar perto de pessoas que são atenciosas, no sentido de, poxa, a pessoa está com uma dor aqui, ela pergunta, posso te ajudar? Você está com dor? Você quer alguma coisa? Ó, põe essa, nem que ela não consiga ajudar, mas ó, uma almofada aqui nas costas da pessoa, já não dá uma aliviada? Isso é atenção. É prestar atenção nos outros. Será que a gente está prestando atenção nos demais? Ou a gente só presta aqui no nosso umbiguinho, aqui, ó, pequeno? Eu quero ficar bem, eu quero ter bem-estar, eu quero ser feliz, tal. E os outros do lado? Né? Eu falei isso na última aula, mas eu vou repetir. Nersama fala que a verdadeira felicidade, ela só existe quando todos estiverem felizes. Não é à toa que os seres muito mais elevados que nós, muito mais adiantados, continuam trabalhando aqui no planeta Terra. Para quê, né? Não poderiam já ter deslanchado, estar em outro, vivendo só o filé do plano espiritual, né? Onde só há o bem, só há o amor, só há a fraternidade, só tem paz. Não tem nada de ruim acontecendo lá. Não poderiam já estar lá tranquilos? Mas não, eles estão ajudando a gente.
bilhões de anos à frente, talvez, mas estão aqui, insistindo na nossa recuperação, no nosso elevar espiritual. Então, só nisso a gente já tinha que ter gratidão, né? Meixo Sama, Jesus Cristo, tantos outros que vieram com missões especiais, já podia estar, olha, sem nenhum problema na cabeça, mas estão ajudando a gente. Ficamos rodando e não chegamos no entendimento e prática real desse ensinamento, né? O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ainda somos seres primitivos espiritualmente. Ainda temos sentimentos pequenos predominando sobre nosso espírito. Basta analisar a aura. Se pudéssemos vê-la, logo saberíamos o que tem predominado em nossos sentimentos e pensamentos. Mas nossos guardiões e espíritos que nos auxiliam têm a visão espiritual aberta sobre isso. Será que estamos limpando a nossa aura e a mantendo limpa? O que predomina em nossos sentimentos e pensamentos? Essa será a nossa energia, a nossa aura. Aqui está bem explicado, né? O que será que está aqui em volta da gente? É resquício da matéria ou é resquício espiritual? Porque quando a gente rega, né, a nossa parte espiritual diariamente, nossa aura está brilhante, sempre está grande. O Sama fala que quanto maior a aura, mais puro é o seu espírito, né? São as suas ações, seus pensamentos, seus sentimentos. Então, na grande realidade, os homens santos têm a aura gigante. São, às vezes, metros, quilômetros de aura. Então, isso é até interessante de uma outra coisa que eu vou falar aqui, né? Sobre a interferência que cada um aqui tem sobre o planeta Terra. Muitos acham que esses sentimentos, pensamentos negativos não apresentam impacto negativo sobre nós. Porém, é como se pingássemos uma gota de veneno todos os dias em um recipiente grande de água limpa. Uma gota, 2 gotas, talvez ainda não turvem a água, mas ao longo do tempo vamos tornando essa água escura. E aí sim começam os efeitos nocivos do veneno que nós mesmos inserimos em nosso campo energético, físico, vibracional. Né? Pensou uma vez negativo, talvez não dê problema nenhum. 2 vezes, agora faz isso direto. Vai dar problema, não tem saída. Aí vem a ação purificadora para limpar tudo isso, que muitas vezes machuca e dói bastante para sair. O grande segredo é aprender com as limpezas, diminuindo gradativamente a nutrição negativa sobre nós mesmos e começando a trocar por bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações. E assim vamos trocando essa água suja por uma limpa. Não troca essa água para ver, né? Apodrece. Então nós temos, como que nós fazemos para manter essa água limpa? Oração, jorei, bons pensamentos, bons sentimentos. Eu tenho um sentimento negativo. Começa a limpar isso daí, joga fora. Eu tenho mágoa de fulano. Não presta isso, esquece. Joga fora. Se não consegue, pede ajuda para Deus. Senhor, limpa, joga fora esse sentimento que eu estou sentindo. Eu não quero isso para mim. E faz oração, se não for em uma vez, faz 2, 3, 10 até sair. Porque vai sair. Por quê? Se você acumula sentimento negativo e mágoa, isso vira doença. Não demora muito, é só uns 2, 3 aninhos já tá bom já para você criar uma doença. Então, se a gente fez isso no passado, vamos hoje em diante parar com isso. Já sabe. A partir do momento que a gente tem acesso à verdade, pelos ensinamentos, pelos conhecimentos espirituais, aí não é mais ignorância nossa.
que errar pela ignorância, você tem um peso menor na mácula. Agora, a partir do momento que você sabe o que deve fazer e não faz, ou faz o contrário, o peso é maior. Então, principalmente para nós, que somos membros, frequentadores, ministros, reverendos, etc., o peso do nosso acerto e o peso do nosso erro é diferente de quem não sabe nada. Não estou falando que nós sabemos tudo, mas nós temos acesso aos ensinamentos. Frequentamos os cultos, temos as palestras, as aulas. A partir do momento que sabe-se de alguma coisa, entra uma carga. Agora, está nas nossas mãos, né, escolher o que a gente vai fazer com esse conhecimento. Vamos usar ou vamos guardar no bolso e continuar praticando tudo de errado? Exemplos sobre sentimentos que criam doenças, por exemplo, a vaidade, a ganância desmedida, a avareza, a soberba, o egoísmo, a vingança, o ódio, os ciúmes, a inveja. E ao longo do tempo, quanto mais sentimos e vibramos nessas faixas, vamos criando uma toxina espiritual, que reflete no corpo físico, criando as chamadas doenças. Todas vêm justamente com um aprendizado para quem sabe nos conscientizarmos sobre qual é o verdadeiro caminho. Benditos são aqueles que acreditam sem ver, pois o mérito é inteiramente do espírito da pessoa. O benefício é muito maior quando crescemos desta forma. Seguir a Deus, fazer o bem, mesmo sem saber que fomos, quem fomos em outras vidas, o que fizemos, o que nos motiva a fazer algo, essa é a verdadeira fé. Que seria tão fácil, né? De repente, Meixo-sama aqui materializa e começa a dar aula pra gente. Fácil ter crença assim, né? Agora, ter crença no que ele já colocou nos ensinamentos, pelo nosso próprio estudo, pelo próprio culto que nós fazemos e assim por diante, essa é a verdadeira crença. Acreditar, crer sem ver. Isso já vem um ensinamento lá de Jesus, né? Aquele que crê sem ver, à frente está. Com o tempo, o mundo irá ser desmaterializado, no sentido de não precisarmos mais de coisas materiais para a nossa ligação com Deus. Isso é um exercício que deve ser praticado por nós mesmos. A desmaterialização, o desligamento natural, progressivo, de que com o tempo vamos dando mais valor às questões espirituais do que às materiais. Não podemos esquecer que do pó viemos e ao pó voltaremos. Isso não quer dizer que devamos viver apenas das coisas espirituais, mas saber dosar, na exata medida, a importância de cada área de nossas vidas. Agora que já passamos por grande parte da obra de demolição, destruição, temos que veementemente iniciar a construção do mundo de Miroku. Quanto maior for nossa elevação espiritual, mais ajudamos na elevação da faixa vibratória do planeta. Muitos podem pensar que não farão diferença, mas podem ter certeza de que um espírito iluminado muito pode fazer pelo planeta. Às vezes você acha, né, eu sou tão pequeno, a minha fé é tão pequena, mas a sua vibração pode fazer diferença no planeta Terra. Agora, você imagina, uma vibração é uma coisa, e 10 vibrando, e 1000, 1 milhão de pessoas vibrando pelo planeta, né, pelas pessoas, pelo nosso país. Isso faz diferença, isso transforma. Existe até um estudo na física quântica que fala, você não pode ter um universo, uma realidade, sem estar mentalmente ligado nela. Então, isso que nós estamos tendo agora, né, esse momento sagrado, é criação de todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, né? Então, na grande realidade, é uma intersecção de energias que criaram o culto de hoje. Estou falando meio difícil, né? Mas é uma junção de todos os pensamentos, de todos os sentimentos, de todas as orações,
as pessoas que nos assistem. Exemplo, se uma das pessoas que estivesse assistindo agora não estivesse, o culto não seria exatamente igual hoje. Porque também está conectado aqui, e alguma coisa que está sendo falado aqui está chegando para essa pessoa que está assistindo. Né? Então, toda pessoa que interage conosco, dentro da parte da nossa fé, e na vida em geral, está alterando a realidade junto conosco. Então, a gente tem que acreditar no nosso próprio potencial como seres humanos. Não somos imagem e semelhança de Deus, não somos partícula divina, então nós somos parte de Deus. E ajudamos a cocriar tudo que nós vivemos. Quando ministramos Jorei, por exemplo, estamos canalizando a energia universal de Deus transformadora, quente, que queima nossas máculas e toxinas, justamente a energia necessária para essa construção. Talvez no futuro, a predominância dessa energia mude, conforme nossas necessidades do futuro. Mas nesse momento, quem atua e rege é o espírito do fogo, a energia solar, queimando e limpando tudo por onde ela passar. É muito importante o nosso trabalho como membros, como frequentadores, ministros e reverendos de forma geral. Todos têm um papel importantíssimo na construção do mundo do nosso Pai. Cada jorei, cada oração, cada boa vibração conta para a construção que nosso Pai Maior deseja. Vamos nos manter firmes em nossa dedicação para ajudar a todos, inclusive a nós, a subirmos degrau a degrau da evolução e trazer a Terra para a nova dimensão que está adentrando. Abençoados são os servidores do Pai, que do alto dirige toda a obra de destruição e construção em todos os universos e planetas onde existem filhos da sua criação. É interessante pensar, né, que Deus comanda não só aqui, tudo, ao mesmo tempo, tudo. Ele está aqui e está lá. É curioso pensar, né? Não está só aqui, ele está em tudo. Não é só na messiânica que Deus está, ele está em todas as religiões. Ele se manifesta em tudo. E é como se ele se subdividisse em várias divindades para atuar em vários locais. Tanto que, se você for messiânico, você vai ser salvo? Só por ser messiânico você já é salvo automaticamente? Não. Neshama já deixou isso claro. Só vai ser salvo os puros de coração. Então pode ter de 100 messiânicos, 50 salvos, 50 não. Por quê? Usa o Hikari, não tem respeito pelo Hikari. Vai fazer oração, enquanto está fazendo oração, está pensando no carro ali que vai comprar. Não está ligado, né, com a divindade. Então não adianta de nada. Então falar que, eu sou messiânico, eu tenho o Hikari e vou ser salvo, estou tranquilo, pode esquecer que não é esse o caminho. Tem que fazer muito, tem que ralar muito. Somos ministros aqui, temos uma missão, estamos salvos. Estamos longe. Temos que trabalhar até o último dia da nossa vida para tentar subir um pouquinho, para ter um mínimo de merecimento. Vai saber o que a gente já não fez de errado lá atrás? Para ter essa responsabilidade hoje, né? Então, temos que correr atrás do prejuízo. A gente não está no planeta Terra, que é um planeta já de alto grau de elevação. A gente está num planeta ainda bem difícil de conviver, né? Não é fácil, a gente tem que preocupar com tudo. Tem outros planetas muito melhores do que o planeta Terra, mas para a gente estar lá, a gente tem que merecer. Tem que tirar toda essa negatividade. Egoísmo, ódio, ressentimento, mágoa, raiva. Isso não é normal nesses outros planetas. Aqui, infelizmente, é normal. Então, temos muito para trabalhar ainda, né? Para quem sabe um dia a gente merecer estar nesses planetas melhorzinhos. Não tem os exilados de Capela? Vou só deixar essa vírgula aqui.
Não podemos esquecer que temos a partícula divina dentro de nós. E tudo depende da nossa crença, nossa certeza, nossa fé. Quando acreditamos de verdade, tudo podemos transformar. Na hora que você vai receber o jorei, Meixo Sama vai atuar no meu corpo e no meu espírito. Eu tenho certeza que esse jorei vai fazer diferença. A sua fé te curou. Então, quando vai receber o jorei, tem que ter respeito pelo jorei. Você tem que imaginar Meixo Sama te ministrando o jorei ali. Tem que ter fé naquilo que você está fazendo. E quando vai ministrar jorei, Meixo Sama, utiliza a minha mão, que da minha mão sai a sua energia, e não a minha. Tem que ter fé, força, crença. E quando a gente tem essa fé, força e crença, tem resultado com o jorei. É normal, como a gente já colocou, no início da nossa fé, duvidarmos. Isso é natural. Mas depois que nós já vimos resultado, depois que a gente já viu o milagre acontecer, melhoramos disso, melhoramos daquilo, o que falta para a gente ter crença no jorei? Nada, né? Então, tem que ter crença. Meixo Sama, ele falava, vou curar. Tudo bem, Meixo Sama, né? Mas a gente tem que seguir o exemplo dele. Ele falava, vou curar. 3 minutos de jorei, a menina que não estava andando, levantava e saía correndo. Tinha um furo no osso do fêmur. Não conseguia andar direito. 3 minutos de jorei. A menina não acreditou. Mas a menina saiu correndo. 3 minutos. Como que está a nossa crença no jorei, né? Então, se não está boa, vamos para cima, vamos praticar. A gente só vai ter crença no jorei fazendo jorei, ministrando jorei. Auto-jorei, jorei no outro, jorei aqui, acolá. E não ciência, o jorei mexe com tudo. Tem algumas experiências, acho que está no Evangelho 4, Salvação. Que Meixo Sama fala, e ministros perguntando, né, como que o jorei ele atua não só nas doenças, né, atua na parte física, na parte material, vamos dizer assim. Tinha exemplos de pessoas falando sobre a atuação do jorei, sobre ferramentas de trabalho, que tiveram um melhor desempenho depois de ministrar jorei naquelas ferramentas de trabalho. Como? Aí Meixo Sama explica que o jorei queima as máculas espirituais, as toxinas que anuviam aquele material. E aí ele se torna melhor depois, porque ele está abençoado. Então, ministrar jorei em coisas materiais também funciona. No trabalho, no trânsito, em qualquer coisa que você ministrar jorei, vai ter interferência positiva. Está com um problema no trabalho. Ministra jorei, você está com uma pasta lá. Isso aqui é a minha tarefa. Ministra jorei, se está muito complicado, ministra jorei. Vocês vão ver o resultado. Vai desanuviar, vai abrir a sua mente para saber o que você tem que fazer para resolver aquele problema. Usem o jorei para tudo. Vai comer, ministra jorei no alimento. Ministra jorei nas ikebanas. Vai plantar algum alimento para comer depois, ministra jorei no solo, ministra jorei na planta. Tudo vai impactar positivamente. Usem o jorei, abusem do jorei. E não só ajudarão vocês, como o nosso planeta. Quando a gente ministra jorei, nós somos um ponto de luz dentro do planeta Terra. Quando a gente faz oração no altar do lar, por exemplo, nós somos um ponto de luz naquela região. Vamos deixar o eu sou de Deus tomar a frente e guiar nossas vidas. E dessa forma seremos cada vez mais felizes e realizados. Bom, é isso. Queria só falar aqui assim, essa palestra, o mérito dela não é meu. Porque foi intuída. Então, assim, é o ministro que escreveu isso aqui. Eles usaram minha cabeça só. Mas o mérito não é meu, é deles. De Deus, de Meixo Sama e seus servidores. Tá bom? Muito obrigado a todos. Façam bons usos desses ensinamentos. Obrigado.